O Lucas Banzoli, num debate com latinos, com francos, sempre que eu falar francos, remeta-se a católicos romanos. O Lucas Banzoli, num debate com os francos, ele argumentou que o segundo livro dos Macabeus não pode ser inspirado por Deus, porque o seu autor disse que sua obra pode ter ficado imperfeita e mesmo medíocre. Vou responder ao argumento do Sr. Lucas Banzoli depois da vinheta. Primeiramente ouçamos o argumento do Lucas Banzoli. E o próprio livro de Macabeus, segundo Macabeus, vai pegar no final do livro, ele vai falar que a obra dele pode ter ficado imperfeita e medíocre. É a própria palavra que ele usa. Então, o Lucas Banzoli, ele argumenta que o segundo livro dos Macabeus não pode ser inspirado por Deus, porque o autor disse que o seu livro poderia ter sido mal escrito, que tem imperfeições nele. Mas vamos ler o que o autor do livro diz. Segundo Macabeus, capítulo 15, dos versículos 37 até o 39. Tendo passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, e como desde esses tempos a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu aqui porei fim ao meu relato. Se eu fiz bem, de maneira conveniente, a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Ser vulgarmente e de modo medíocre, é isso o que me foi possível. De fato, como é nocivo beber somente vinho ou somente água, ao passo que o vinho misturado à água é agradável e causa um prazer delicioso, assim é a arte de dispor a narrativa que encanta a inteligência de quem lê o livro. Aqui, porém, será o fim. Então, o que o autor do livro, do segundo livro de Macabeus está dizendo, é que se ele escreveu bem, se o estilo foi agradável, joia, é o que ele queria, alcançou o seu objetivo. Agora, se o leitor achou que o livro não foi bem escrito, foi escrito de uma forma vulgar e medíocre, é o que ele pôde fazer e ele se lamenta. E ele diz que quis alternar o estilo. Por quê? Porque beber somente água ou beber somente vinho é prejudicial, segundo o autor. Mas se você misturar água com vinho, isso causa um grande prazer e é bom. E assim é a arte de narrar eventos históricos, diz ele. Então o que o autor está dizendo, ele está falando do estilo dele. Ele não está dizendo que o livro não é inspirado por Deus. Aliás, nenhum autor da Bíblia diz que o seu livro é inspirado. Olha, o meu livro é inspirado pelo Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Porque se existisse, nós não precisaríamos de um cânon. Nem os judeus fariam o seu cânon com disputas. E nem os cristãos fariam um cânon para elencar os livros do Novo Testamento. Então, a estilística não tem nada a ver com inspiração. O Lucas está confundindo as coisas. E é mau argumento. É péssimo esse argumento. Por quê? Se a estilística fosse critério de inspiração, então o Lucas deveria hoje mesmo rasgar o livro do Apocalipse da sua Bíblia, retirar, jogar no lixo ou queimar e criar um novo cânon do Novo Testamento, porque a estilística do Apocalipse é horrível. É uma estilística desagradável.
Não vou dizer que comete erros gramáticos, erros gramaticais, mas o estilo é um estilo pobre, não um estilo aprimorado. Então, se Macabeus não é inspirado porque o autor questiona o seu estilo para quem lê, se Macabeus não é inspirado porque o autor questiona o seu estilo, então o Apocalipse também não é inspirado porque o estilo é um estilo bem ruim. Por quê? O Apocalipse tem anacoluto. O que é anacoluto? A frase começa de um jeito e termina de outro. Vamos lá pegar o Apocalipse em português aqui. Apocalipse 1:4. Aí tá aqui. Vamos lá. As letras, os números são pequenos dos versículos. A vós, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e aquele que vem. Aquele que vem é anacoluto, porque esperava-se aquele que será, mas não, aquele que vem. Então isso é um anacoluto. Ademais, o Apocalipse ainda ele quebra numa transição que não é clara entre discurso e descrição. Então ele passa de um ao outro de uma forma que não é clara e fica de difícil entendimento para o leitor. Fora que no Apocalipse 1:5, e agora eu vou pegar no grego, vai aparecer na tela para você aí também. A frase está no genitivo, mas uma palavra da frase quebra o contexto do genitivo. O genitivo é que dá a ideia de pertencimento, tá? Ideia de propriedade, ao passo que o nominativo é aquilo que se faz, muito bem, ou aquilo que se é. Você pega Apocalipse capítulo 1:5, no grego vai aparecer aí na tela, tá assim. Que apo isso Christu o martis opistos, tá? Então, genitivo. A palavra apo é de, indica um pertencimento, então genitivo. Então, Jesus Cristo em grego vai estar no genitivo. Isso Christu, tá? Ó, que apo isso Christu o martis opistos. Então, olha lá, apo significa de, a ideia de pertencimento, de. Então, de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Mas ó, olha só, que apo, apo, ideia de pertencimento. Então, genitivo. Se a palavra apo indica o genitivo, Jesus Cristo está no genitivo. Isso Cristo. Agora, a palavra o martis não está no genitivo. Está no nominativo. Para a frase ser coerente, deveria estar o mártiros. O mártiros, aí sim estaria no genitivo, mas está o martis. Então, a estilística aqui peca. É uma estilística pobre. Mas isso nada tem a ver com inspiração. Tá? Uma coisa é a estilística e outra a inspiração. A inspiração do livro. Eu não creio que João Evangelista, João que escreveu o quarto evangelho, e a primeira e a segunda epístola que leva o seu nome, não creio que João, o discípulo amado, escreveu o Apocalipse, mas que foi um outro João que provavelmente foi discípulo de João, o apóstolo. Eu me apoio na opinião de Dionísio, patriarca e bispo de Alexandria, que não acreditava que pelo estilo, porque os estilos são brutalmente diferentes. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, como eu disse aí, né, a palavra mártir
Martes, ela está no nominativo, então acaba quebrando a frase. Então, se for por questão estilística, o Lucas deve ser honesto, rasgar o Apocalipse, retirar da Bíblia e dar fim a esse livro e criar um novo cânon do Novo Testamento. Tá? Bom, continuando. Falar de Esther. Esther hebraico. Tá? Na Bíblia protestante tem o livro de Esther hebraico. Esther hebraico. E é o único livro histórico da Bíblia protestante que só tem o Esther hebraico. É o único livro histórico da Bíblia protestante que não se menciona Deus. Deus não é mencionado, Deus não é lembrado, Deus não é recordado, Deus não aparece, Deus não intervém. O livro passa ao largo como se Deus sequer existisse. É um livro que poderia ser classificado como um livro de história profana ou mesmo um livro agnóstico, porque Deus não está presente no livro de Esther hebraico. Na versão hebraica, Deus não está presente. Pergunto, como é que Deus vai inspirar um livro onde ele não está presente, onde ele não é recordado, onde o povo judeu não lhe dirige súplicas, onde Esther não procura ajuda, onde Esther não agradece a Deus pela vitória? Deus não está no livro de Esther hebraico. Como é que Deus pode inspirar um livro onde ele não esteja presente? Será que Deus se esqueceu ao narrar, ao fazer o autor do livro de Esther narrar sua história? Será que Deus se esqueceu de estar ali presente? Ou será que Deus falou assim, deixa escrever a história de Esther e eu não estou presente mesmo ali, está tudo bem? Como é que um livro é inspirado por Deus e Deus não está na história? Como assim? Se eu fosse protestante e lesse o livro de Esther e soubesse que tem os fragmentos de Esther grego, eu deixaria de ser protestante na hora e me tornaria um cristão da igreja latina, me tornaria um franco, isto é, um católico romano, ou um ortodoxo, como de fato eu sou. Tá? Aliás, muito importante, Lutero não gostava do livro de Esther. Ele traduziu. E no prefácio da Bíblia de 1524, Lutero disse: eu gostaria que Esther não existisse. Eu gostaria que o livro de Esther não existisse. Porque ela judaiza muito e tem muita cavalaria pagã. Essas são as palavras de Lutero. Tá? João Calvino enfrentou o mesmo problema ao encaixar o livro de Esther na sua Bíblia, porque o livro de Esther também gerou um mal-estar em certos calvinistas. Tá? Então, o livro de Esther só faz sentido se tiver os acréscimos em grego, porque ali Deus se faz presente. Agora, no livro de Esther hebraico, é uma história como qualquer outra de guerra, onde Deus não se faz presente, uma história profana. Tá? Não faz sentido nenhum. Agora vamos ouvir o Lucas de novo na sua fala, de 3 segundos. Ele diz que os profetas haviam muito tempo desaparecido. O Lucas, ele disse que Macabeus, ou melhor, o segundo livro de Macabeus, não é inspirado por Deus, porque os profetas há muito haviam desaparecido de Israel. Bom, aí ele cita a enciclopédia judaica, mas não está no corte porque acabei esquecendo de colocar o corte onde ele cita a enciclopédia judaica. Ora, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Para os judeus,
talvez no período anterior, os profetas deixaram de falar, ou Deus deixou de se comunicar através dos profetas. Mas os cristãos não seguem os judeus. Para nós cristãos, houve sim profecia. O último profeta, o selo dos profetas e o selo do Antigo Testamento foi João Batista, São João Batista. Então a sua morte selou de vez o Velho Testamento. Então, ora, se ainda havia de haver, ou se ainda haveria de vir o último profeta, que é João Batista, então sim, o Antigo Testamento estava em andamento e o Espírito Santo poderia sim inspirar outros livros. Só deixou de inspirar o Velho Testamento com a morte de João Batista. Simples assim. Não gostou? Não se pode fazer nada. Mas a verdade é essa. Tá? Agora, se a questão é a necessidade de haver profecias, o livro de Esther não tem profecia nenhuma. Não tem profecia e nem a presença de Deus. Então, como é que ele explica Esther hebraico para nós? Eu fico por aqui. Se você gostou, curta, comenta com respeito, compartilha. Se apareceu hype, deu hype neste vídeo. Isso ajuda bastante o canal. E também, se você já é inscrito e gosta do canal, faço convite para ser membro deste canal. Lá na parte dos membros, há vídeos exclusivos para os membros. E aí você ajuda bastante também o canal. Fico por aqui e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.